Não, meu filho, eu te aconselho a estudar um pouquinho mais sobre Trindade, tá? Você está fazendo uma confusão entre Trindade econômica e Trindade imanente. Trindade imanente é o quê? É a relação de Deus, são as relações eternas que se dão no ser de Deus eternamente. O que é a Trindade econômica? São essas relações de paternidade, filiação e expiração do Pai, do Filho e do Espírito Santo agindo na economia da salvação. Então nós conhecemos a Trindade imanente do ser de Deus por meio da Trindade econômica. Então quando Jesus encarna, nós passamos a saber que há um Filho de Deus, e quando o Espírito Santo é enviado, nós passamos a saber que há um Espírito. Ou seja, então nós sabemos agora que há 3 pessoas divinas. Essa revelação ela é progressiva, certo? Então o que diferencia uma pessoa de outra, uma pessoa divina da outra dentro da divindade? São as relações de origem, tá? Isso é ensinado por Santo Agostinho no De Trinitate e é ensinado por Tomás de Aquino na Suma Teológica, certo? Então eu tô ensinando para vocês aqui a doutrina trinitária clássica, e é para ela que a gente tem que voltar, tá? Essa doutrina aí de filiação encarnacional que vocês estão defendendo é uma doutrina que foge da ortodoxia cristã, daquilo que foi ensinado pelos pais da igreja, pelos concílios ecumênicos, por Santo Agostinho e por Tomás de Aquino. Ok? Então você falou, ele foi gerado no ventre de Maria. Eu sei disso, que ele foi gerado no ventre de Maria, mas o filho encarnar é somente uma nova fase da filiação do filho. O filho ele é gerado eternamente. Eu vou explicar isso aqui. Quando ele encarna, esse filho simplesmente toma a natureza humana. Ele não se torna filho quando ele encarna. Isso não existe, a Bíblia não ensina isso. Entendeu? Então, como que funcionam as relações? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, como eles se relacionam eternamente? O Pai gera o Filho, e o Pai e o Filho procedem ao Espírito Santo. Então, o Pai, por que o Filho é chamado de Logos lá em João 1? O que é o verbo? O que é o verbo mental? É uma imagem que você gera internamente daquilo que você conhece. Então, quando Deus se conhece eternamente, e Deus se conhece a modo de esgotar a sua essência, ele gera uma imagem de si mesmo na sua própria essência, ad intra. Ou seja, as processões de geração do Filho e de emanação do Espírito Santo são ações que permanecem em Deus, ad intra, e não que são transeuntes, que saem de Deus, que no caso são as gerações ad extra, as processões ad extra, certo? Então a geração do Filho, quando o Pai se conhece eternamente, ele gera uma imagem de si mesma, de si mesmo, da sua própria essência, que é o seu Filho. E como tudo em Deus é uma coisa só com a sua substância, o Filho é consubstancial ao Pai, homousios, que é a palavra defendida no Concílio de Nicéia, certo? Então o Pai, vendo a beleza do seu Filho, porque o Filho é a sua imagem, e o Filho conhecendo profundamente a beleza do Pai, porque ele é a imagem do Pai, os dois se amam mutuamente, e desse amor mútuo do Pai e do Filho, eles procedem o Espírito Santo. É isso que é ensinado por Tomás de Aquino e é ensinado por Agostinho de Hipona. Ok? É só você ler o De Trinitate e a Suma Teológica das questões 23 a 47. Certo? Então, eternamente o Filho ele é gerado por via desse ato intelectivo de Deus que permanece nele mesmo. Ok? Ele é gerado eternamente, sem início nem fim. Por quê? Porque Deus nunca houve um momento em que Deus não se conheceu, e nunca haverá um momento em que Deus deixará de se conhecer. Então, por isso que a geração do Filho ela é eterna. Eterna no sentido de ser fora do tempo, sem início e nem fim. E a processão do Espírito Santo é o amor mútuo entre o Pai e o Filho. Ok? Então, quando o Pai e o Filho se amam, eles geram o Espírito Santo. Procedem o Espírito Santo. Ok? Por isso que a teologia latina, ortodoxa, clássica, vai dizer que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. A cláusula filioque. Certo? Então você tem que estudar mais o que são as processões divinas, o que é a geração eterna, para você compreender tudo isso aqui que eu estou te dizendo.